Bom, sejam todos bem-vindos a mais uma live da Inova Academia. Lembrando, né, que todas as quartas-feiras, às 9h30, temos uma live gratuita. Hoje, vamos falar especialmente do banco de dados Progress, né? Um passo a passo, dicas, técnicas de como criar um banco de dados Progress. É um desafio hoje, aí, às vezes, para analistas, para desenvolvedores, que muitas vezes precisam de um DBA, né, para conseguir criar um banco de dados inicial, seja copiar um banco de dados, seja criar um banco esportes para desenvolvimento, ou iniciar um novo banco, né, para um projeto que está começando, né, criar uma nova base. E aí, muitas vezes, o desenvolvedor, o analista, o gestor, ele fica dependendo, né, de um DBA para fazer isso. Eu vou mostrar para vocês aí que tem, seguindo as boas práticas, seguindo as técnicas, é algo muito simples. É só seguir aí uma sequência de passos, é só seguir essa série de dicas que eu trouxe para vocês aí, são dicas que vai dar um passo a passo para você construir um banco de dados relacional da forma correta, né? Bem estruturado, que isso é importante, né, pessoal? Então, quando eu falo de banco de dados, eu tenho que entender alguns conceitos, tenho que entender algumas técnicas para que, né? Quando eu vou construir um banco de dados, seja ele para treino, né? Ou seja um cliente, quando eu vou começar um projeto, e o cliente ainda não tem um banco de dados específico, ou mais, né? Ele tem um banco de dados específico, mas eu preciso criar outro banco de dados para alguma aplicação. Por exemplo, né, um exemplo clássico, que às vezes eu gosto de criar um banco de dados até separado. Banco para anexos, um exemplo. Banco para auditoria. São bancos de dados que crescem muito, né? Tabelas que crescem muito. Quando eu vou normalmente criar um projeto onde, né, deste projeto eu trabalho, né, dentro do meu cliente, é um banco que tem muita redundância de dados, cresce muito, eu costumo criar banco de dados exclusivo para essa aplicação. Então, é uma boa prática, né? André, mas eu posso criar uma área de banco de dados? Posso também. Tem outras técnicas que eu posso utilizar. Então, hoje, vamos fazer um pouquinho aí, uma introdução ao banco de dados Progress, entender como que ele funciona, entender um passo a passo para a gente ter aí, né, segurança, né, para criar um banco de dados e, é claro, não depender do DBA, não depender aí de uma pessoa especializada, né? Às vezes a gente fica dependendo do DBA um dia, 2 dias para criar um banco de dados, sendo que a gente, como desenvolvedor, né, eu posso criar um banco de dados, propor isso, ou até mesmo, né, dentro da minha empresa, eu estou começando aí, eu preciso fazer uma migração de banco, uma migração de versão. Então, às vezes eu preciso criar um banco de dados vazio, e esse banco de dados eu vou fazer a cópia dos dados da versão A para a versão B, ou reestruturação de volumes, né? O banco de dados Progress tem uma questão de multivolumes. Então, o volume está muito grande, já está com 5 gigas, 6 gigas. Então, eu tenho que pegar esse banco de dados e quebrar em volumes com boa prática de 2 gigas. Então, vou ensinar para vocês essas técnicas, vou ensinar como é que isso funciona e ensinar aí uma série de passos, seguindo, é claro, sempre esquecendo sempre as boas práticas, tá, pessoal? Isso é ponto importante, ponto fundamental, sempre olhando as boas práticas. Hoje, temos aqui várias pessoas já conectadas online com a gente, lembrando, né, que nossa live ela é gravada e ela vai estar disponível na plataforma da Inova Academia. Então, todas as nossas lives, workshops, treinamentos ficam, né, na nossa plataforma. Então, quem já é membro da Inova Academia, é só logar, autenticar e lá na área de membros, essa live vai estar disponível, ok? Quem não é membro, tá? É hoje a única oportunidade de ter acesso a essa live. Não, essa live não fica disponível para quem não é membro da Nova Academia. Então, vamos lá, né? Vamos entender um pouquinho, né? Dar um passo inicial de como entender como é o primeiro passo para a gente criar meu banco de dados. Bom, o que eu tenho que dizer para vocês? Deixa eu só compartilhar a tela. Bom, vamos lá. Então, vamos entender alguns pontos importantes. Como que eu começo, né, a criar o meu banco de dados? E tem aí uma série de erros comuns que muitos desenvolvedores, até mesmo DBAs, tá? Tem pessoas que dizem DBA, trabalha, que ocorrem. Então, antes de começar minha criação do meu banco de dados, eu tenho que ter alguns cuidados, né? Eu tenho alguns cuidados.
Então, a gente vai entender algumas questões. Toda e qualquer manutenção de banco de dados, né, que vou fazer, seja via Data Administrator, seja via ProIn, eu tenho que ter um ícone configurado corretamente. A gente vai entender com duas ferramentas para gestão do banco de dados. Eu tenho o ProEnv, é o editor, né, de comando do Progress, né, um CMD do Progress, e eu tenho, né, aí as ferramentas de manutenção do banco, que é o Database Administrator, Data Administrator e o Data Dictionary, né, que são ferramentas para manutenção do banco de dados. Então, vamos entender um pouquinho, né? Então, primeira coisa, tem duas formas de criar um banco de dados. Qual que é a primeira forma, né? A gente vai entender um pouquinho da ferramenta do ProEnv. O que que é o ProEnv, né? Toda instalação do Progress, tá? Seja uma instalação full, né? Não pode, tem que ser uma instalação, tem que ser uma instalação Enterprise ou uma instalação full. Eu vou ter sempre o ProEnv instalado. Lembrando, né, que instalações client não instala ProEnv, não instala as ferramentas de gestão de banco de dados. Então tem que ser uma instalação full ou uma instalação do Progress Enterprise, né, que é a própria licença, né, de manutenção do banco de dados. Então tem que ter automaticamente uma licença aí habilitada. Então se você instalou o Progress e você não tem acesso ao ProEnv, né, é porque essa licença, ou ela não é uma licença Database Enterprise, ou ela não é uma licença full, ok? Veja que toda vez que eu instalo o ProEnv, né, ele cria aqui um ícone no meu iniciar. Eu também, né, se eu procurar lá dentro da instalação da pasta GUI, do Progress, dentro da pasta GUI também tem uma BET lá que dá acesso ao ProEnv. Tem as duas opções, ou eu vou ali pelo diretório GUI da instalação do Progress, mas normalmente, tá? Normalmente, no iniciar, você vai ter acesso ao editor. Bom, ponto importante, né? Todo banco de dados, ele tem uma estrutura básica. Todo e qualquer armazenamento de dados é dividido em blocos. São blocos, né? A mesma coisa de eu pegar uma caixa de 1 metro quadrado e criar pequenas partições de 10 centímetros quadrados, ou de 2 centímetros quadrados, de 1 centímetro quadrado. Então, eu vou pegar essa caixa, uma caixa inteira, e vou dividir em pequenas caixinhas. Isso eu chamo de block size. Então, quando eu crio um banco de dados, a primeira informação que eu tenho que pensar, né? Qual é o tipo de dados que eu vou armazenar nesse meu banco? Ah, é um banco para auditoria? Audit trail, né? Igual eu já falei no outra live. Banco de auditoria eu não posso deixar junto com o banco de gestão de dados, que o banco cresce muito. Ah, é um banco que eu vou criar para gestão de anexos. Da mesma forma, anexos são arquivos, né? Character log, o binar log, são dados muito grandes. Então, usa um espaço muito grande. Então, eu tenho que entender a característica do meu banco de dados para que, através dessa característica, eu defino o block size padrão do meu banco de dados. Lembrando, né, que meu block size, ele tem para todos os tipos de arquivos de banco de dados. Então, você vai entender um pouquinho, né, dos arquivos de banco de dados que a gente entender. Então, a gente entender como é que funciona isso para a gente dar o nosso primeiro passo. Então, vamos dar aqui um comando, vou dar um prompt aqui ó, no ProEnv, só para ele deixar aqui, me ver o diretório corrente, tá? Então, veja que eu estou nessa pasta, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um CD, vou sair e vou acessar a instalação do Progress, né? Então, se eu vou acessar aqui, e aqui vou dar um dir, eu tenho a instalação do meu Progress, que é o DLC 12.2, DLC, tá? Então, ponto de partida. A Progress libera, né, bancos padrões para você. Então, vamos entender que são esses bancos aqui, ó. Quando eu vou começar um banco, eu tenho que tomar uma decisão. Eu vou criar bancos de 1 kbps, de block size de 1000, de 4096, de 8192. Então, são o tamanho de blocagens, né? De tamanho de blocos que o Progress permite. Então, o que eu entendo, né? Bancos com tabelas maiores, bloco maiores. Banco com tabelas menores, blocagem menor. O que é isso, né, André? Vamos pensar o seguinte: a blocagem correta otimiza o que eu chamo de fragmentação dos meus dados. Vamos pensar, né? Você tem blocos de caixinhas de 1 centímetro quadrado, que é o bloco de 1K, né? Que é esse empty DB aqui. O que vai acontecer? Se você tem dados muito grandes, você tem que ocupar vários blocos, porém tem uma característica, né?
vai sobrar no máximo 0,9 K, por exemplo, de espaço em branco para completar aquela caixinha. Ou seja, um registro, ele sempre vai buscar um número X de blocos. Depois que completou o número X de blocos, aquele espaço vazio que sobra, ele não preenche com outro registro. E quando ele vai começar um registro, ele começa num bloco novo. É a mesma coisa se você tiver um organizador de joias na sua casa. Então, você pegou um objeto que você precisou de 10 caixinhas de brincos. Então, a 10ª caixinha, ela ficou incompleta. Então, isso quer dizer o quê? Que agora eu vou organizar as correntes. Eu não posso misturar com brinco. Então, eu sobrei um espaço ali de a metade daquele bloco e eu começo a armazenar em nova caixinha. Isso tem um fator que eu chamo importante, o fator de fragmentação do meu disco. Então, qual que é o ponto importante? Quando eu crio blocos muito grandes, e às vezes eu comecei com um registro muito pequeno, eu vou ocupar, por exemplo, eu tenho 8.196 kbytes. Aí eu ocupei só 10% do meu bloco. O que aconteceu com aquele restante? Ficou livre, né? Ficou livre, ou seja, eu aumento a fragmentação. Então, quando eu vou terminar um banco de dados, eu tenho que pensar nisso, né? Hoje, com o Progress 12, a fragmentação de blocos não impacta tanto na performance, né? Então, hoje, são os meus que adota padrão aí, ou 8 ou 4, né? Então, normalmente, pode criar bancos de dados com tabelas menores com 4 e bancos de dados com registros maiores com 8. Normalmente, usa mais ou menos esse padrão. Os bancos do DataSul, como são tabelas muito variadas, né? Tem tabelas pequenas, tem tabelas grandes. Normalmente adota-se um banco padrão, um block size de 8, de 8.192, e automaticamente, né, o próprio sistema gerencia essa fragmentação. Só que a gente vai ver também, né, que eu tenho um block size global, né, do meu banco, mas eu posso particionar o meu banco em áreas, ou seja, em pedaços, né? Então isso vem uma área tipo 2, que é um conceito de banco de dados, onde eu posso particionar. Então, quando eu vou começar a criar um banco de dados, eu tenho que pensar o seguinte: eu vou criar um banco de dados vazio ou eu vou partir de um banco de dados já pronto? Uma coisa interessante, tá, pessoal? Eu tenho aqui os bancos Esportes, né? Esporte 2000 e Esporte 2020 é no Progress 12. O que são esses bancos aqui? É os bancos de treino, que é um banco pronto, montado, onde você, desenvolvedor, você, analista, você, coordenador, você pode instanciar esse banco, você pode montar esse banco, e aqui você tem todas as tabelas, como Customer, como Orders, Order Line, todas as tabelas que tem os exemplos, né, do Help e do Progress. Então, o que é legal quando eu crio um banco Esportes? Então, que eu posso testar os exemplos do Progress. Então, se eu estou no Progress 12, qual banco eu vou criar para treino? O Esportes 2020, que é a versão mais nova, né? Então, tem uma questão que se eu pegar, por exemplo, o Esportes 2000, é da versão do Progress 10 ainda. Então, o que vai acontecer? Algumas tabelas no Help, umas são com traço, são diferentes. Então, para mim conseguir testar no Progress 12, correto, e os Help bater, eu vou usar sempre o banco Esportes 2020, ok? Então, o ponto de partida é esse, né? Eu posso partir de um banco. Primeiro, eu vou ensinar a parte mais simples para vocês. A gente criando um banco esporte, que é a forma mais tranquila. E depois a gente vai fazer uma criação que vem a linha de comando. Bom, passo um, né? Eu tenho que entender o que eu preciso, como é o meu banco de dados, então eu vou criar isso. Então, para mim começar a criar um banco de dados, eu preciso, primeiramente, de um arquivo chamado ST, né? ST, que é ST? É Structure File, né? Lembra que eu falei para vocês, né? Um banco de dados, ele é composto, além de composto por vários arquivos, ele é composto por partições, né? Eu posso pegar um banco de dados e quebrar ele em vários pedaços. Vamos entender isso. Então, deixa eu dar um dir aqui, Sports 2020 e asterisco para a gente ver todos os arquivos do banco Sports. Olha que interessante aqui, ó. O arquivo ST, esse aqui não tinha, eu gerei ele, mas eu vou mostrar como é que gera ele de novo, que é o arquivo de estrutura, né? Eu tenho o arquivo DB, que é o arquivo DB? O arquivo de database, que é o arquivo que gerencia todos os outros volumes. E eu tenho aqui os meus volumes, né? Com o meu arquivo de dados, que é o D1, né? D2, D3, D4, pode ter vários arquivos de dados, né? Que aqui está em volumes, ó. Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 80, né? Então, ele criou aqui em várias áreas com extensão ponto D1. Mas eu poderia ter ponto D2, D3, D4, que são os multivolumes, né? Aqui, ó, quando eu tenho extensão D1 igual, o que eu estou vendo aqui? É um volume único,
com várias áreas. Se eu tivesse D2, D3, D4, D5 e assim por diante, o que que eu entendo? Um banco de dados multivolume, que é multivolume, né? Então, como boa prática, como eu já disse, né? Quando eu chego em 2 GB, né? É ideal que eu particione o meu disco em outro volume. Então, vai crescendo, né? Então, 1 TB, 2 TB, então chega uma hora que a pessoa tem um monte de volumes, né? Até uma curiosidade, ter no Progress 10, no Progress 9, né? No Progress 10 também, era limitado, né? O volume de banco de dados a 2 GB, né? No Progress 9 era limitação mesmo. No Progress 10, eu poderia ter volumes mais que 2 GB, só que eu tinha que rodar um comando que é protil, né, "-enable large files". Esse comando, né, ele habilitava que o meu banco, né, crescesse mais de 2 GB. Só que ainda tinha um bug, né? O BI ainda era limitado. No Progress 11, na versão 11.7, a versão 11.7 já veio essa correção. Aí a Progress já habilitou o Enable Log Files para o BI, já habilitou o Enable Log Files para o arquivo de banco de dados. E o que aconteceu? Acabou essa limitação de 2 GB. Então, hoje, né, um requisito que eu tenho em ver é se meu banco, né, está com o Enable Log Files habilitado. Se ele tiver, ele cresce, né, antes do Progress, nas versões anteriores, quando ele chegava em 2 GB, ele crashava o banco, ele travava o banco. Da mesma forma que o BI, né, o BI de banco de dados, quando tinha uma transação gigantesca, e ele chegava em 2 GB, o banco crashava. Isso já foi casos e casos, aconteceu várias vezes. Então, isso é uma curiosidade muito interessante, que eu já vi clientes perder banco de dados porque o BI chegou nos 2 GB. Aí não conseguia, aí tem que forçar, tem que truncar, forçar, tem uma série de problemas, né? Que precisam ser resolvidos para conseguir recuperar o banco de dados. Até caso de perder o banco mesmo, né? Nem conseguir recuperar, porque às vezes foi algo que realmente danificou o banco. Aí tem outras questões de agentes, que a gente vai explicar depois em outro treinamento que vai ter aí, que é a parte de DBA, né? O DBA para analista de desenvolvedores. Então, a gente vai ter um outro treinamento, em breve aí, que vai falar sobre isso, né? Sobre as questões dos agentes, como é que os agentes funcionam, para qualquer analista que tenha noções de DBA e consiga até mesmo fazer a gestão, o monitoramento e o controle do banco de dados. Bom, voltando aqui. Então, esse é meu banco, né? Então, para mim começar o meu banco, eu preciso de um arquivo ST. Nem sempre o arquivo ST ele existe, tá? Então, esse arquivo aqui, como que eu crio ele? É muito simples, tá? Eu tenho um comando no Progress para gestão de banco, chama ProStruct, né? O ProStRCT, ProStruct. Então, o que que é esse comando, pessoal? O que que é esse comando, tá? Vou deixar essa barra aqui do lado. O que é esse comando? É um comando para criação, né, e manipulação de volume de banco de dados. Então, ProStruct. O que o ProStruct faz, né? Listar os volumes, eu posso criar novos volumes e basicamente ter essas duas funções. Então, vamos ter um comando chamado list, né? E coloco o nome do meu banco, ó, Sports, no caso aqui, 2020, né? Toda vez que eu faço um list no meu banco, automaticamente ele me gera o ST. É o arquivo que descreve a estrutura do meu banco de dados. Ela é importante, por quê? Porque quando eu vou começar um banco de dados, eu tenho que entender como eu quero começar meu banco de dados. Eu vou ter uma área só para índice, eu vou ter uma área só para dados, eu vou ter uma área exclusiva para a tabela Most Stock, que é uma tabela gigante, eu vou ter uma área com uma tabela de anexos, que é uma tabela muito grande, e eu preciso criar uma área diferenciada, um block size diferenciado para ela, um tipo de área diferente. Então, os bancos agora, já novos do DataSul, os bancos lá, tipo 2, eu crio áreas, né, exclusivas para cada tipo de dados. Eu separo os índices dos dados. Por quê? Não mistura, ó. Primeiro com o livro, onde estão os índices? Aí no começo o índice permissivo, né? Por quê? Performance, né? Os dados, e eu posso quebrar os dados em vários pedaços, pode particionar por tamanho de blocos. Os blocos menores, os dados menores eu coloco num bloco, numa área, os blocos maiores eu coloco em outra área, as tabelas muito grandes, né, as gigantes eu coloco em outra área. Então, isso eu ganho o quê? Performance, automaticamente, né, a fragmentação reduz. E se reduz a fragmentação, o banco cresce menos, eu ganho com espaço de disco, e eu ganho tecnicamente também como performance. Então, é importante. Bom, vamos entender um pouquinho sobre o nosso arquivo ST. Veja o que ele faz aqui, ó. Primeiro,
que ele define aqui é onde? É o caminho do meu banco de dados. Qual o banco de dados? O B1. O que é o B1? B1 é o Before Image. Então, lembrando, né, que todo banco de dados Progress tem um arquivo de Before Image. O que é esse arquivo de Before Image? É o arquivo que faz a gestão das transações. Então, toda a questão de transação é gerenciada pelo meu Before Image. Então, isso é muito importante. Tem que entender isso, né? Saber que eu tenho um B1 lá. Então, quando eu tenho, né? Quando o desenvolvedor, quando ele faz aquele código gigantesco, com a transação mal feita, mal estruturada, o que acontece com esse banco, com esse arquivo? Ele cresce e cresce muito, né? Por quê? Enquanto aquela transação não for comitada, o Progress não transfere esses dados para o arquivo de dados. Então, esse é um ponto principal, tá? Aqui, pessoal, veja que ele colocou ponto barra. O que é o ponto barra? O diretório corrente, tá? Eu posso colocar aqui também o caminho completo, né, do meu banco de dados. As das duas formas funcionam, tá? Eu posso colocar o caminho completo, eu posso colocar assim também, ponto barra, que ele entende que é o diretório corrente, onde está o arquivo ST, ok? E aqui que eu vou fazer o quê? A divisão, né? Veja que D é o quê? São os dados, né? É os dados. Essa informação aqui, ela é gravada onde? Ela é gravada dentro do meu arquivo DB. Então, quem gerencia isso, né? É o meu arquivo DB. Tem uma coisa curiosa, né, André? Mas por que, né, o Banco Esportes foi dividido dessa forma? Por que o Banco Progress foi dividido dessa forma, né? Isso aqui é um modelo de clusterização antiga, né? Antigamente, né, o Progress nasceu na década de 1980. Qual que era o grande desafio, né, do banco de dados? Era armazenamento, né? Você não tinha espaço, você não tinha disco suficiente. Então, qual foi a estratégia da Progress? E às vezes, por que que ela cresceu? Ela gerava um clusters de computadores, de discos separados, colocava uma parte lá em um local, outra parte em outra parte em outra, quebrava, particionava o disco em um monte de pedaços, e o arquivo DB gerenciava isso. Então, eu poderia distribuir, né, meus bancos de dados. Então, esse foi o primeiro conceito de cluster, né? Distribuía meu arquivo de banco de dados em N discos diferentes. Ah, André, eu estou me falando, se eu quiser colocar um arquivo D1 em um disco e o arquivo D2 em outro disco, funciona? Funciona. Claro, fica mais difícil a gestão, eu tenho que ter uma atenção superior, mas funciona. Isso aqui é uma forma de eu dividir meu banco de dados. André, mas aqui eu tenho um arquivo aqui de dados, né? Eu tenho um arquivo de dados. Ó, esse aqui é interessante, ó. Esquema área. Esquema área hoje você não mexe. O que é o esquema área, né? Antigamente, a TOTS, inclusive, utilizava o esquema área para quê, né? No banco de dados tipo 1. O esquema área para colocar a tabela de dados. Não. A esquema área é a área onde coloca o quê? As systables, tabelas de sistemas, tabelas internas do Progress. Então, hoje, eu não misturo a área de dados com o esquema área. Aí eu tenho aqui a área de dados, ó, data área. Lembrando, né, que eu tenho aqui é, um, um, alguma coisa importante, que é o tipo da área, ó, área 6, área 10, 20, ó, pode ver que é o tipo da área. Então, isso aqui é um padrão, né? 6, 10, 20, 30. Ó, para data, para dados, área tipo 10. O index, área tipo 20. Lobby área, o que que é isso? É uma área para nexus, load object binary. Então, tipo de dados para nexus, né, que é o lobby, né? Então, é isso que eu falei. Por que eu tenho que ter um lobby, né? Por que eu tenho que ter isso? Porque é a quantidade de dados totalmente diferente. Isso aqui, o que é essa segunda informação aqui? Quantidade de registro por bloco. E aqui a blocagem, ó. Assistência de tabelas pequenas, bloco de 1. Aqui bloco de 8, né? De 8. E aqui bloco de 8. Aqui está falando assim, ó. Tenta colocar 256 registros em cada bloco, né? Em cada bloco. Então, você direciona, né, quantos registros por bloco o Progress vai poder colocar dentro daquele bloco. André, mas se eu usar esse padrão aqui do esportes, é um ótimo padrão, tá? Esse padrão do esportes. A Progress já criou um banco de dados bem estruturado. Esse padrão funciona? Funciona, tá? Aqui, ó, como é um banco maior, né? Ele está falando assim, ó, eu tenho 32 registros, né? E blocos de 8, né? De 8.196. Então, isso aqui é legal por quê, né?
Eu criei aqui, por exemplo, né, uma lobby, uma data área, né? Aqui eu criei o volume D1. André, mas se eu quisesse colocar outro volume, eu poderia criar? Poderia criar outro volume aqui, né? E aqui seria o D2, né? O D2. Aí, o que que eu tenho que fazer que eu tenho mais volume? Eu tenho que colocar aqui um F, né, de fixed, né? E aí eu coloco aqui só preciso confirmar se o F é maiúsculo ou minúsculo, né? E eu coloco o tamanho, né, que seria 2 GB, né? Tamanho de 2 GB. Então, eu tenho que definir aqui, né, 2 milhões aqui, né? Que é o tamanho do meu espaço, 2.192 mil. Então, eu coloco fixo 2.192 mil. E aí, o que que acontece, né? Ele cria, né? Ele vai criar, ele vai criar o quê? Fixar esse volume em 2 GB. Quando esse volume chegar em 2 GB, o que que ele vai acontecer? Ele vai automaticamente começar a preencher o volume 2, né? Então, é assim que eu trabalho, né? Eu trabalho a questão dos volumes, né? Quando eu tenho bancos grandes, quando eu tenho bancos gigantescos, que eu preciso fazer a gestão do meu multivolume, tá? Então, eu defino que isso aqui é um fixed, né? Então, é fixo e ele cria. Então, eu posso criar 10 volumes de dados. André, mas como que eu sei o volume de dados? Então, justamente quando eu vou fazer um sistema multivolume, que eu já tenho um banco de dados pronto, eu preciso reestruturar meu banco de dados, o que que eu vou fazer? Eu vou criar, né, o número de volumes proporcional à quantidade de bytes que eu tenho dentro do meu banco de dados. Então, isso é um ponto importante, tá? Então, se eu tenho 30 GB, são volumes de 2 GB, então eu tenho que trabalhar com 16 volumes, né, no mínimo, porque eu tenho que deixar um volume no mínimo disponível, né, para quando o último crescer, ele começar a gravar aquele volume. Então, e assim por diante, né? Legal, né? Que eu tenho isso que é novo, ó, né? Os bancos antigos você não via isso. O que que é isso? Encryption Policy Area, né? Quem assistiu minha live, né, anterior, eu falei, né, de LGPD, eu falei de boas práticas de manutenção e segurança de banco de dados. Então, o Progress 12, principalmente hoje, você consegue muito simplesmente criar o quê? Política de criptografia do banco de dados. E com essa criptografia, você consegue criptografar seu banco através de uma chave pública e, através disso, né, você não deixar seu banco disponível, né, para terceiros. Lembrando, né, que a criptografia ela é opcional, ela hoje não é homologada no DataSul. Então, para mim, antes de criptografar meu banco, né, eu tenho que ter uma série de cuidados aí. E lembrando que eu tenho uma chave, se eu perder essa chave, eu perco meu banco de dados, né? Eu perco meu banco de dados. Então, eu tenho que ter muito planejamento para mim criptografar meu banco de dados. Então, esse é a primeira característica, né, de uma boa prática de um ST. Então, eu tenho que quebrar meu banco de dados em área exclusiva para cada tipo de dados. Aqui está a data área, mas eu poderia criar uma tabela aqui exclusiva para o Move to Stock, poderia dar o um nome aqui, quero, ó, Move to, né, Move to Stock, por exemplo. Eu poderia criar uma área exclusiva para o Move to Stock, né? Isso só faz o DataSul hoje. Eu tenho uma área exclusiva para algumas tabelas. Por quê? São tabelas gigantescas, né? São tabelas que às vezes eu tenho cliente que a Move to Stock dá 40 GB, só a Move to Stock. Então, o que que eu faço? Eu crio uma área exclusiva para ele com a blocagem exclusiva, com tamanho exclusivo, e o que que eu ganho com isso, né? Eu ganho performance. Eu reduzo a fragmentação do banco, né? E o acesso àquela tabela fica muito mais rápido, porque naquela área só tem uma tabela, então o banco de dados vai muito mais rapidamente ali acessar esse dado. Então, aí tem, claro, toda a questão de índice e tudo mais. Ok? Então, isso é uma coisa bacana, né? Então, é meu ponto de partida. Eu vou, né, tirar isso daqui, eu não quero criar um banco multivolume, quero criar um banco simples, e vou, né, salvar o meu ST aqui. Bom, pessoal, existem duas formas de eu criar um banco, né? Quando eu vou criar um banco pelo ProEnv, depois eu vou ensinar vocês como criar pelo DataAdmin, tá? Pelo Data Administrator. Então, as duas formas funcionam. Mas pelo ProEnv é muito simples também, né? Porque eu já criei meu ST, então fica o ponto de partida. Então, vou fechar meu ST aqui. Agora eu vou aqui para o meu ProEnv. Então, qual que é o primeiro ponto, né? Eu vou acessar
o diretório onde está o meu ST, onde eu quero criar meu banco de dados. Bom, cd barra, e aí eu vou acessar minha pasta em Nova Academia e Database. Então, está aqui. Vou dar um dir aqui para mim ver. André, no Linux funciona igual? Funciona, igualzinho, tá? No Linux não muda nada. É claro, né? Você tem que ir lá via bash, né? Via linha de comando, acessar o proenv. Se o program estiver instalado corretamente, se você digitar proenv lá na linha de comando do Linux, no POT, né? No terminal, ele automaticamente abre o proenv. O que muda são os comandos, né? Aí, em vez de dir, o CD é igual, mas ls, né? Eu uso os comandos do Linux para o Windows, mas o processo é igual. O processo é idêntico. Sim, o ST tem que ser o mesmo nome do banco, tá? Eu vou criar não o arquivo, o nome do arquivo não, tá? Isso aí é opcional, isso é importante, tá? Porque aqui, o que acontece, tá? Eu dei aqui na minha pasta, né? E Nova Academia Database. Eu deixei aqui Export 2020. O que acontece se o meu ST está diferente? Eu preciso informar na hora da minha linha de comando o nome do ST. Se eu deixar o meu ST igual ao nome do banco, eu não preciso. O próprio linha de comando já entende e já cria exatamente o meu banco. Isso aí é uma questão que eu ia ter que mostrar para vocês, tá? Então, eu não preciso ser o nome igual. Mas se o nome for igual, eu não preciso informar o ST. Ele já faz automático. Esse é o X da questão, ok? Então, vou vir aqui, a linha de comando é muito simples, né? É pro str ct, né? Eu vou colocar o nome do meu banco, o nome do banco vai ser Inova. Aqui nesse caso ainda, como o meu ST está diferente, eu tenho que formar o nome do meu ST. E aí eu vou dar um Enter, né? Então, o que vai acontecer? Opa, ele não entendeu. Não, construct. Ah, faltou create, desculpa. Construct create, né? Tem que ter o create, não posso esquecer. Tem que ser o create, o list, tem que ser um comando secundário, né? E vou dar um enter agora. Beleza? O que eu fiz aqui, né? Ele pegou, né? Eu informei o nome do meu arquivo, do meu banco de dados e informei, né? O nome do meu ST. Então, tá aqui. Ok? Então, ele criou aqui para mim, ó, o arquivo B1, que é o Before Image, ó, primária área, criou o esquema área, que é a tabela, que é a área dos sistemas. Ah, André, se eu quiser colocar uma tabela aqui na esquema área, o Progress deixa? Deixa. Mas não, ele vai dar um warning para você. No Progress 12, no Progress 12 ele não falava nada. No Progress 12 ele vai dar um warning. Ó, você não pode colocar dados no esquema área. Mas você quer continuar? Se você falar sim, ele deixa, tá? A área de dados, né? Lembrando que essa área de dados é oportunista, a área de anexos, a área de auditoria, né? Essa área de auditoria é só para quem usa o Progress, lembrando, né? Eu tenho dois tipos de auditoria. Lá no nosso live anterior, eu falei do Audit Trail, que é do DataSul. Mas o Progress tem uma ferramenta de auditoria padrão dela, né? Então, muitos clientes, ao invés de adotar o Audit Trail da TOTS, que é cheio de questões de triggers e complexos e tudo mais, adotam, né, a auditoria do próprio Progress. Então, ambas funcionam, tá? Então, aqui ele já cria uma área exclusiva de auditoria. André, mas eu não vou usar a auditoria do Progress. Eu posso remover essa área? Você pode remover essa área, tá? Então, essa área de auditoria, ela não é obrigatória, né? Então, eu não vou criptografar o meu banco. Eu posso remover essa área de Encryption Policy área? Posso. Eu não preciso criar uma área de criptografia, né? Ah, mas eu preciso criar um banco de índice, a área de índice, não, essa de mudança de dados, eu preciso criar ela obrigatória? Não é obrigatória, tá? Mas por boa prática, né? É ideal que eu já crie, né? Com as áreas padrões já estruturadas, porque se amanhã eu vou fazer, tá pronto, né? Eu não preciso, né? Eu não preciso ficar remexendo no meu banco. Ah, eu resolvi auditar o banco agora, tá pronto, né? Tá pronto. Então, aí é decisão na hora que vai criar. Eu gosto já de criar com as áreas separadinhas, né? Hoje, com as áreas certinhas, para que isso já fique pronto. E se eu precisar, tá ali. Aí é uma questão muito de decisão na hora de criar o banco de dados. Mas essas áreas aqui de auditoria, mudanças, né? E encryption, né? Elas não são obrigatórias, elas são opcionais, tá? Veja que ele criou aqui, né? Meu banco de dados B1
e os D1s, né? E o arquivo DB que já está lá. Então, já deixou aqui bonitinho. Então, se eu der aqui, né? Como que eu confiro se deu tudo certo, né? Eu vou gerar um ProStruct, né? ProStrct list o nome do meu banco, né? Então, ó, eu coloco o nome, ele vai ler, opa, deixa eu ver que eu errei aqui. Ah, tá, eu errei o ProStruct que ficou um caractere especial aqui, ó. Então, o que que ele fez, né? Ele leu a estrutura do meu banco, ele sempre leu o arquivo DB, lembrando que quem gerencia as áreas, né, é sempre o arquivo DB, e ele leu as minhas áreas. Gente, coisa importantíssima, fica a dica. Eu tenho que ver se o diretório está correto. Esse aqui é um erro crítico. Muitos clientes já perderam o banco de dados porque algum analista, algum desenvolvedor, no próprio servidor, copiou o banco de dados de produção, no mesmo servidor, e tentou acessar o banco de dados sem reparar. Mas o que é o reparar? Vou explicar para vocês, né? O que é o reparar? É eu mudar dentro do arquivo DB o meu diretório. Hoje o Progress já dá um alerta. Já dá um alerta. Antigamente o Progress 11, da primeira release do Progress 11 e do Progress 10, isso não acontecia. Então, se o cliente ia lá, conectasse esse arquivo DB em um diretório apontando para a produção, ia dar um erro que as trilhas, né, de gravação não é coincidente. Você perdeu o banco, você corrompeu o banco. Eu já vi clientes perder o banco de produção por causa disso. Então, sempre eu vou copiar e criar um banco de dados, eu tenho que reparar no banco de dados. Eu copio o banco de um diretório para outro. Exemplo, vou dar um exemplo clássico. Ó, aqui, ó, nova academia. Eu criei aqui, vou criar o diretório, new folder, e vou criar aqui, ó, database 2. Criei, né? Criei database 2. Aí eu vou vir aqui, vou copiar esse conteúdo aqui e vou jogar aqui dentro da database 2. Então, se eu conectar esse banco aqui, esse arquivo meu DB não vai estar apontando para esse volume, que vai estar apontando para onde? Para aqui, para a database. O que vai acontecer com o meu banco de dados? Eu vou danificar meu banco de dados. Olha, não é um cliente ou dois que eu já vi perder o banco de dados de produção por causa disso. São vários. Porque o analista ou o desenvolvedor estava fazendo desenvolvimento. Ah, queria ter um banco local. Ah, não vou ter um banco local porque eu tá mais fácil desenvolver, não quero trabalhar produção. Fez a cópia do banco de dados local. Ah, vou conectar local aqui mesmo. Só que não reparou o banco de dados corretamente. Ou nem sabia que precisava reparar, né? Ele simplesmente foi lá e puf, copiou o banco e fez um PF, um arquivo PF para conectar o banco. E ferrou o banco de dados, tá? Ferrou o banco de dados. Eu automaticamente danifiquei meu banco, minha cópia e danifiquei meu banco de produção. Por quê? Um arquivo DB começou a gravar lá no meu arquivo D, no meu arquivo B1, e aí ele vai se perder na questão das trilhas, né? Das trilhas, dos timelines das trilhas. E vai dar um erro interno e dificilmente você vai conseguir recuperar esse banco. Ok? Então, vamos lá. Copiei o banco. Qual que é a estratégia? É muito simples, tá? Copiei o banco, não tem problema. Eu faço a cópia de todos os volumes, isso é importante, né? Todos os volumes, tem que copiar o arquivo B1 e todos os arquivos de dados. O arquivo LG não precisa, eu posso, o arquivo de log, né? Quem não sabe, o arquivo LG é o arquivo de log, né? Que ele grava, né? Tudo o que aconteceu com o meu banco, se tiver um warning, se tiver um erro, ocorrência de transação, ocorrência do usuário, tudo quanto é tipo de erro, né? O warning, e ele grava aqui no arquivo de log do banco. Então, vamos lá, né? Então, qual que é a estratégia, né? Agora aqui, né? Eu já vou fazer diferente, eu vou deixar o meu ST já correto, né? Vou deixar ele com o mesmo nome, né? Que é a boa prática, tá? Eu só fiz daquela forma lá para mostrar para vocês que o ST não precisa estar igual, né? O ST, eu posso referenciar o meu ST na hora da criação do banco. Se eu for criar pelo Data Administrator, né, pela ferramenta, lá sim, pelo Data Administrator, eu preciso estar com o ST com o mesmo nome do banco, porque ele vai usar o nome do ST como base, que lá não tem como informar o nome do ST. Ok, então vou renomear e vou, né? Só ver o que ele... Ah, tá, já, ó. Isso é importante. Quando eu der um list, né?
ele já criou um ST com o nome do banco, então eu não preciso mais daquele. Então, vou fazer aqui, vou editar ele, né, com o meu Notepad. E aí, o que eu vou fazer? Isso que é importante, né? Eu copiei o banco, eu tenho que mudar o diretório de onde ele está. Eu tenho que reparar o banco, é isso. Você fala assim, arquivo B, arquivo DB, é o seguinte, meus volumes de dados, meu volume do Before Image e meu volume de dados não está mais nesse diretório. Você não vai gravar mais lá, você vai gravar aqui, nesse novo diretório. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui onde está database e vou substituir, né, o database 2. Então, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, database 2. Vou vir aqui e vou dar um substituir todos. Então, o que que eu fiz, né? O meu arquivo ST já tem a nova estrutura do meu banco de dados. Pessoal, lembrando, tá? Eu não posso mexer nisso daqui, ó. Se eu mexer nisso daqui também, eu vou ter problema, porque o meu banco já foi criado utilizando essa estrutura. Então, eu não posso mexer nisso. André, mas eu tenho que mudar eu fui lá no meu Promon, ou no meu ferramenta de gerenciamento, eu vi que minha fragmentação deu um tab análise, né? Esse ferramenta de Database Administrator. Eu fiz um tab análise no meu banco, né? Que chama tab análise, que analisa a fragmentação de banco, e está muito fragmentado. E eu preciso mudar a blocagem do meu banco. Aí eu não posso fazer isso. Eu tenho que criar um novo banco vazio, com os mesmos ST, reestruturo as áreas, reestruturo o tamanho, os tipos das áreas e faço um procopy, né? Que é um outro comando progress, que ele pega um banco original e copia para o banco destino. Aqui também tem um problema que eu vou explicar para vocês em breve, tá? Esse banco ele foi criado vazio. Ele não possui o esquema área, ele não possui as systables. Então, se eu conectar esse banco agora, eu não consigo conectar esse banco ainda. Eu tenho que ainda fazer um outro procedimento. Vou explicar para vocês em breve. Ok? Então, mas antes disso, né? Vamos falar da questão de reparar o banco. Então, copiei meu banco, né? Mudei o diretório, confirmei que meu diretório está correto. Agora sim, eu vou salvar. Salvei meu ST. E aí agora é muito simples, tá? Aqui eu tenho um comando de repair, né? Vou dar um CLS aqui para limpar. Então, tem um comando que é assim, ó, pro strct repair, né? Reparação, que eu vou reparar meu arquivo DB e o meu nome do banco. Muito simples assim, tá? Muito simples. Beleza, ó. Então, o que que ele fez? Ó, ele reparou meu banco de dados usando o arquivo ST. Qual que é o problema aqui? Vou dar um... Aí, sempre que eu fiz isso, eu tenho que fazer o quê? Um pro struct depois, né? Pro ST, um list, né? Um list. Opa, faltou o nome do banco. Inova, né? Então, o que que acontece aqui, ó? Então, ele gerou, né, o meu list. Agora eu vou conferir se o meu diretório está correto, né? Então, veja que aqui, ó, não deu certo. Tá, estou no diretório errado. Desculpa, é no database 2. Ele não gravou aqui, deixa eu ver aqui. Desculpa, não deu repair, tá? Faltou dar o repair. Eu reparei, foi outro. Ok. Beleza, Bruno, obrigado, tá? Era isso mesmo. Então, ó, vou dar o repair, né? Ó, reparou agora, eu estava no direto, estava no database errada. E agora eu vou dar aqui de novo o list para me conferir. Então, é sempre importante, né? Eu criei, eu confiro. Então, veja que agora a minha estrutura já está, né? Deixa eu ver. Ou ainda não? Deixa eu ver. Então, se esse meu arquivo database 2 substituir todos. Agora que está correto, né? Então, ó, por isso que eu tenho que conferir. Então, aqui fica até a dica, né? Eu tenho que conferir. Por que que aconteceu? Vamos supor que aconteceu esse mesmo problema. Fui salvar o ST, não salvei, ou peguei o ST, estava com o ST de outro diretório aberto, não gravou o ST correto. Aí o que que a pessoa faz? Deu o de repair, ou roda uma batch, né? Muito comum, né? Dentro das empresas, a pessoa ter o quê? Um arquivo SH do Linux, um arquivo SH do Linux, um arquivo batch. O que que a pessoa faz? Roda aquela batch, repara o banco. Ah, não deu erro? Tá tudo certo, né? E aí não tá certo. Não tá certo. Por quê? Porque se eu não conferir meu arquivo ST e eu não dei um ProStruct list, né? Para garantir que meu banco de dados mudou o diretório, se eu conectar esse banco, ele vai gerar um problema. Eu vou danificar meu banco de dados da produção e meu banco de dados também, que é a cópia, ok? Então, agora sim, ó, vou dar o repair, né? Vou dar o repair, e agora meu ST está correto.
Aí ele reparou meu banco de dados. Agora eu vou dar o list mais uma vez, né, para conferir, ó. Então, opa, list inova. Tá aqui, ó. Deu o list. Então, beleza. Agora sim ele mudou, né, o meu banco de dados. Só que ainda tem um problema aqui, tá? Eu tenho um problema. Veja que quando eu crio um banco de dados, ele dá algumas informações para vocês aqui, ó. O arquivo DB primeiro, né? Então, control área, né? Tá certo. Tipo 6 block size, né? De 4 é padrão isso aqui. Com um extent, ou seja, só tem um volume, né? E o record de blocos, né? Record de blocos 32. Aqui eu tenho, né? O meu arquivo B1, né? Veja que o meu B1, o size dele é 8.192, né? E aqui, meu banco de dados, meu banco de área, cadê o área, data área? 4.096. Isso não é legal. O meu arquivo de dados não ter área diferente do meu arquivo before image. Por que que não é legal? Porque pensa, né? Ele grava tudo, né? Do meu before image. Depois que está gravado no meu before image, ele vai do quê? Ele joga para o meu arquivo de dados. Então, ele vai ter que repaginar os blocos. Então, você perde performance. Ele vai ter que reestruturar os blocos. Então, é ideal que, boa prática, que meu arquivo de banco de dados, né? Meu data área aqui, é meu arquivo de data, né? Tenha o mesmo tamanho, né? O mesmo tamanho e o mesmo block size, né? Do meu arquivo B1, né? Então veja que aqui, ó, tá com os block size de 4.196 e aqui ficou com 8. André, mas por que ficou com block size de 4.086? Porque ele pegou default, né? Então, eu posso informar aqui, né, o meu block size na hora de criar meu banco de dados. Então, como que eu faço isso, né? É muito simples. Eu vou deletar esse banco de dados. Eu vou deletar ele aqui, vou aqui pelo Windows mesmo, né? Vou manter só o arquivo ST. Vou vir aqui, vou deletar meu banco. Cadê exceto ST? Vou inverter a seleção. E aí eu vou deletar ele, não tem problema, né? Deletei meu banco. Ok, então vamos fazer, né, de novo esse processo agora, mas agora criando, né, o block size, né, e o block size igual meu área. Ah, né, mas eu quero criar o block size e o bay block size. Como que eu faço? É simples, né? Eu vou dar, meu arquivo ST já está lá, eu vou dar o create, né? E aí aqui eu vou colocar, não preciso mais do export, meu ST está com o mesmo nome. Aí eu vou colocar assim, ó, menos, né? BI block size, né? BI block size. E aí eu coloco aqui 4. Não é 4.992. Aqui é o número de kbytes, né? Então, 4. Aí dou um enter. Opa, BI block size. Opa, deixa eu ver o que tá errado aqui. Deixa eu ver, coloca só o block size para ver aqui se ele vai aceitar. Block size ele entendeu, tá? Deixa eu só dar um lixo aqui agora, deixa eu ver. Block size 4, tá? Block struct. Já tinha, beleza. Deixa eu dar um list pro STST list. Opa, pro struct list, né? E o banco inova. Deixa eu ver aqui. Agora, beleza. D1. O B1 ele não arrumou. É aquele que vou ver por que que ele não arrumou o meu BI block size, tá? Que é menos, porque o comando é esse mesmo. Deixa eu entender. Pode ser alguma versão da versão do Progress, tá? BI block size 4. Deixa eu ver aqui. Eu vou dar uma olhada no help aqui, porque esse comando da versão anterior estava funcionando. Aqui, por algum motivo, o Bay Block Size não está funcionando. Depois eu dou uma olhada aqui e já falo para vocês aqui. Deixa eu ver aqui, Bay Block Size 4.096. Deixa eu ver uma coisa se é isso aqui que ele está entendendo. Não, ele não está entendendo o banco o Bay Block Size. Bom, mas de qualquer forma, tá, pessoal? Eu vou dar uma olhada aqui, daqui a pouco já retorno para vocês. Eu tenho que procurar criar o banco com o block size do meu Before Image com o block size do meu DB, tá? Bom, ponto de partida. Eu criei o banco, né? Eu criei o banco, né? Vou dar um CLS. Esse banco está vazio, eu não consigo conectar um banco ainda, né? Então, sim, esse banco, né? Eu criei ele
com o block size de 4, né? Então, o que eu tenho que fazer é o seguinte, eu tenho que copiar, né, um arquivo inicial para o meu banco funcionar. Então, como que eu faço isso? Eu dou um procopy, aí eu posso vir aqui, ó, porcento DLC, porque é o diretório do meu progress, né, que já está instanciado aqui, porcento DLC, porcento, barra, empty, né, empty. Meu banco que eu criei, o block size foi de quanto? Foi de 4. Então, empty 4, né, para, né, meu banco inova. Basicamente, o que ele faz, né? Agora, com o Procopio, o que eu fiz? Eu inicializei, né? Eu inicializei o meu banco de dados com o meu empty4. O que é esse empty4? É um banco padrão do Progress que ele dá para você, né? Instanciar. Então, por que que eu falei? Meu banco, eu comecei padrão com 4. Por que com 4, né? Porque eu não informei nenhum block size no começo da criação do banco. Quando eu não informo, ele cria um padrão. Se eu quero criar com 8.000, eu tenho que falar ProStruct create menos 8.192. Eu tenho que falar o tamanho do meu create. Então, isso é importante, né? Porque a gente tem que entender. Ah, André, mas qual que é melhor? Com 4 ou com 8? Eu falo, depende muito. Das duas formas funciona, tá? Esse aqui é só o tamanho padrão, funciona. Isso que o Bruno passou aqui é interessante, né? Porque como não funcionou o BI Block Size lá no Create, eu posso truncar o meu BI, né? Que é o ProUtil. ProUtil é o nome do banco, né? Inova, né? Aí eu tenho menos C, né? Que é um comando do banco. Truncate, né? Truncate. E aí, né? Eu vou falar truncate, o que eu quero trocar o BI. E aí eu vou falar que é menos BI, né? Block size e o nome do tamanho do meu bloco. No caso aqui seria 4, né? Então, ele ajusta, né? Ah, tá. Beleza. Block size. Vê que tá errado aqui, gente. BI, block, vê aqui, já vi já. Beleza, obrigado. Block size. Agora sim, tá? Tava errado aí o comando. Beleza. Então, ó, o que que aconteceu, né? Ele automaticamente, né, ajustou meu banco de dados para o mesmo tamanho, né? O mesmo tamanho do meu arquivo diário. Então, se eu dar um pro struct, né, list o meu banco, né? O que que vai acontecer agora? Ó? Veja que o tamanho do meu arquivo B1 está igual, né, o meu arquivo de dados. Aqui sim, né, uma boa prática, e aí ele vai ter muito mais performance. Ah, André, se tiver o block size do BI de 8 e o block size do meu arquivo de 4, vai ter problema? Não. O Progress gerencia isso. Ele permite, né? Mas, por questão de performance, por questão, eu tenho que ter uma blocagem igual. Bom, pessoal, aqui eu já criei meu banco de dados, né? O segundo passo agora é conectar o banco e tudo mais. Bom, pontos importantes, tá? Isso daqui, né, é uma forma de fazer isso. Agora, né, eu vou explicar para vocês como fazer isso, né, via o, o dicionário de dados. Que é outra forma, inclusive, ensinar vocês a criar aí o banco, né, o banco Sports, né, que é um banco legal para quem quer treinar, quem quer testar, principalmente os comandos do Help, né, o banco Sports, para treinar os comandos do Help, que é usar os samples, né, da Progress. O banco Sports é um banco muito bom, já vem com dados, estrutura pronta, já tem padrão de fields, padrão de campos, tem padrão de triggers, já tem padrão de validate. Então, o banco Sports, além de você ter um banco para treinar, você pode utilizar ele para aprender, que ele tem toda a estrutura de sequence, de tabela, de fields, tem muitos campos ali com validate, tem campos extents, tem toda uma estrutura ali de fields que você pode analisar aquelas tabelas, ver as triggers, ver os validates e entender como funciona isso, né? Então, isso é bacana, né? Questão das áreas. Isso, pessoal, outro ponto importante, né? Eu vou começar a migrar o banco de dados de uma área para outra, né? Eu vou falar um pouquinho agora que é importante isso porque o pessoal tem muito problema com o quê? Vai migrar o banco de dados de servidor, do Linux para o Windows. Vou migrar meu banco de dados. Eu não posso mudar meus block size, mas eu não posso mudar as minhas áreas, porque automaticamente, se eu mudei minhas áreas, quando eu fiz um dump load, aquela tabela, todo o arquivo DF, né? Ele já está numa área. Ele já está numa área. Então, quando eu vou fazer o load do meu arquivo DF, eu não consigo carregar
nesse banco de destino. Então, qual que é a jogada, né? Ah, André, eu quero reestruturar as áreas do meu banco. Você pode fazer isso? Posso. Mas eu tenho que fazer um dump do meu arquivo definition na origem, eu tenho que no meu DF, eu tenho que reestruturar o meu banco, o meu DF vai dar muito trabalho. Então, qual que seria a estratégia, né? Ah, eu quero mudar as áreas, eu quero criar uma área a mais. Só que meu banco está no Linux, eu quero trazer para o Windows, né? Qual que é a estratégia? É simples, né? Eu crio um banco vazio, né? Lá no meu banco de dados, lá no meu servidor Linux, vazio em outro diretório, faça o Procopy, né, do banco original para esse banco. André, então se eu tiver um banco com dados e fazer um Procopy, ele vai copiar os dados também, além das estruturas das tabelas? Vai, tá? Então, por exemplo, então ele vai pegar toda aquela estrutura de dados, né, todas as tabelas e vai copiar para o meu novo banco de dados, já com os novos volumes, já com as novas áreas, já com o novo formato, né? Então, o Procopy já vai entender isso. Já vai fazer isso de forma automática para você. E aí sim, né? Você vai fazer o dump e o load, né? Do seu ambiente. Porque normalmente, se meu DF, né? Da origem está diferente do meu DF de destino, eu não vou conseguir fazer o dump e load. Porque a área, né? Inclusive, muito erro que a gente tem em cliente, né? Quem tem banco área 2 é muita tabela carregada em área incorreta, né? Ainda mais porque tem clientes que têm áreas, tem 5, 6, 7 áreas no banco de dados. Então, isso é importante. Vou fazer um load, né? Vou fazer um load. Eu tenho que prestar atenção na questão da minha área, né? Puta, o cliente tem uma área de index, o cliente tem uma área de dados, puta, o cliente tem uma área para essa tabela, né? O meu banco de dados tem uma área que às vezes o desenvolvedor ou o analista que está fazendo ele não sabe disso, né? Então, como que ele sabe? Ele vai lá, né? Ele vai lá no próprio Data Dictionary, né? Ele consegue ver isso, né? Ou aqui pelo ProEnv, se ele tiver acesso ao ProEnv, ele pode ver isso. Então, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, quando a gente vê isso agora no Data Dictionary, né? Como eu uso a ferramenta que normalmente o desenvolvedor, um analista, nem sempre ele vai ter acesso, né? Ao servidor de banco de dados. Nem sempre ele vai ter acesso ao servidor onde está o banco de produção. Então, às vezes, ele precisa utilizar a ferramenta Data Dictionary ou Data Admin, né, para poder ter acesso a algumas características, algumas questões, tá, pessoal? Então, isso aqui é importante, a gente vai tratar isso agora. Só que antes, né, da gente falar disso, eu queria, né, tem muitas pessoas que estão aqui que já são membros da Inova Academia, tem uma galera aqui que já são membros da Inova Academia, mas quem não é ainda, né, eu queria falar um pouquinho da Inova Academia agora, para aproveitar um instantezinho, mostrar aqui, né, o que que a Inova Academia como é que funciona ela por dentro, né, deixa eu perguntar, nossa, André, é legal, eu quero assinar a Inova Academia, mas como que é ela por dentro, né, como é que ela funciona, né, como é que é a Inova Academia por dentro? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que é a Nova Academia por dentro, tá? Então, para quem não sabe, né, a Inova Academia é uma área, né, de membros para formação, né, do produto DataSul. André, mas como assim formação? Vou explicar, tá, pessoal? Vou explicar como é que funciona. Então, assim, a Inova Academia, eu tenho uma área exclusiva, né, onde todos os nossos treinamentos, né, todos os nossos treinamentos que a gente tinha lá na plataforma do Hotmart, que eram cursos vendidos separadamente, eles foram disponibilizados aqui na nossa plataforma. Ou seja, você faz uma única assinatura, um único pagamento e você tem acesso a todos os nossos treinamentos. Então, a gente tem aqui, ó, a parte de customizando a APIs REST, que foi o nosso último treinamento, né? Teve agora no sábado, dia 1º, a gente aprendeu a customizar as APIs, tanto as APIs antigas, as APIs novas, aprendeu a manipular as telas PY, as telas HTML, só com a customização nas APIs. Então, esse treinamento ficou muito bacana, tem muito conteúdo de valor. Tem a parte de aplicações mobile, Ionic, tem o intensivo, criando API REST, né, de criação de API REST, tem a parte de SOAP REST, né, consumindo APIs, que é muito bacana. Tem a parte do treinamento de PY, né, lembrando, né, transformação digital, né, se a gente não tiver aí conhecimento de API REST, souber consumir uma API, não tiver conhecimento de PY hoje, né, você está fora do mundo da DataSul, está fora da área de desenvolvimento. Então, isso aqui é básico, né? Não tem como você ficar sem esses treinamentos. Se você quer continuar
crescendo, quer ganhar mais na área da DataSul, quer ser aceito principalmente pelas consultorias, né? Quer ser aceito dos clientes, né? Hoje, os clientes estão procurando muita gente, né? Que tenha esses conhecimentos. Por quê? Todo mundo precisa, né, migrar, precisa entrar de vez na transformação digital do TOTVS DataSul. Aqui, né, o Intensivão Progress, enfim, tem todos os nossos treinamentos. Além daqui tem os workshops, tem os e-books, tem todas as nossas lives, né? Lembrando que toda quarta-feira tem uma live e a gente, esse aqui vai aumentando, né? Então, toda live gratuita vem para cá e tem os insights, e vai, tá, pessoal? Então, e aqui vai vir muito mais ainda, né? Vai vir muito mais treinamento, vai vir muito mais conteúdo, vai ter conteúdo de negócio, vai ter treinamento de banco de dados, vai ter treinamento de desenvolvimento mais. No nosso próximo treinamento agora, mais para o final do mês, a gente vai aprender a parte de customização das telas PY, HTML PY, né? Agora, vai estar mais ou menos no final do mês 6 e o início do mês 7, a gente vai divulgar agora, e vai aprender a customizar as telas PY, vai aprender a manipular e customizar as telas PY, a tela HTML Framework também, né? A tela HTML Framework, que é uma continuidade, né, desse treinamento de customizando API, né, das APIs REST, né? Então, quando eu falo customizando APIs, não é APIs tradicionais que a gente conhece, são as APIs REST, né, todas da DataSul. Então, para customizar as APIs REST, tem técnicas exclusivas para isso, né? E aqui, né, como que é legal, né? Você tem um aplicativo, você pode baixar o aplicativo, né? Você pode assistir pelo aplicativo, todos os fontes, todo o conteúdo, todo o material de apoio é disponibilizado aqui na plataforma para download. Nós temos aqui, né, toda a parte de conteúdos, favoritações, anotações, né? Você pode fazer os acompanhamentos aqui pela própria Nova Academia. E aqui a gente tem uma coisa muito importante, né, que são as trilhas, né? O que é as trilhas? Então a gente criou aqui para vocês a trilha, qual que é a sequência correta, né, que você tem que assistir os treinamentos. Então eu começo, né, aqui para Progress, né? Então começa do intensivão, vem para API REST, e aí vai, né? A parte de consumindo APIs, aí vem os workshops, então a gente criou, né, uma trilha passo a passo para vocês ter isso. E conforme for aumentando o conteúdo, né, for aumentando o conteúdo, a gente vai aumentando e atualizando essa trilha. Então isso aqui é muito importante. E é claro, né, aqui não poderia faltar a nossa comunidade, né? Que é a comunidade, né? Aqui é um local, né? Que a gente vai colocar dúvidas, progress, dúvidas de negócio, de tecnologia, todas as dúvidas sobre os nossos treinamentos, né? E aí a nossa equipe aqui vai estar respondendo para vocês, vai estar dando suporte, e não só a nossa equipe, tá? Lembrando que aqui é um local colaborativo, né? Todo mundo, né? Todo mundo pode, né? Pode ajudar, todo mundo pode responder. Então, é um local colaborativo. Então, aqui você vai poder postar suas dúvidas, você vai poder trabalhar aí uma comunicação, né, com o time, né? A Inova Academia está crescendo bastante, já tem bastante gente, já tem bastante pessoas aqui dentro, né? Já tem, cada dia que cresce, mais pessoas estão entrando, e nossa meta aí, né, Deus quiser, atingir aí 1.000 pessoas, né, em um ano, né? Então, a gente tem uma meta, a gente está correndo atrás disso, trazendo o quê? Além de todo esse conteúdo de valor que já tem aqui, né? Todo esse conteúdo de valor que já tem aqui, a gente vai trazer aí mais treinamentos, mais conhecimento, né? E André, mas por que Inova Academia? Por que a Inova Academia? Porque aqui tem conhecimento de valor, a gente curta o seu prazo de conhecimento. Então, a gente traz um pouco da nossa experiência, traz nosso know-how, a gente traz todos os nossos treinamentos, te dá o quê? Fontes prontos que você vai aproveitar, que você vai reutilizar, já está pronto, é só salvar como e aproveitar. A gente vai dar aplicativos prontos lá no curso de Ionic, já tem um aplicativo pronto, é só utilizar, é só baixar. Você pode compilar o aplicativo e colocar para rodar, já está funcionando o aplicativo no curso de Ionic. No curso de PY tem uma aplicaçãozinha pronta, a gente tem como publicar, como fazer o deploy, então tem um passo a passo, né? Então você tem muita informação na web, no chat GPT, mas são informações quebradas, né? Demora muito para você ter esse conhecimento. E é isso, né? Então, a Nova Academia é isso, é crescimento, é aceleração, é vantagem total, né, para quem está aqui. E lembre-se, né, a gente vai vir muito mais conteúdo, vir conteúdo de negócio, vai vir conteúdo de inovação, vai vir conteúdo de transformação digital, vai ter conteúdo de desenvolvimento, né? Em breve a gente vai falar de UPC, a gente vai falar de outras coisas, vai vir outros treinamentos, né? Então, que já tem uma programação de treinamento para o ano inteiro, né? E para o ano que vem, a gente está pensando no ano que vem ainda, né? No próximo ano. Então, que não vai parar, tá?
cada vez vai crescer mais e cada dia, né, mais conteúdo de valor. Bom, e aí, né, a nossa grande novidade para esse mês de junho, né? Então, a gente criou aí uma promoção exclusiva aí, né, só nesse mês de junho. O que que é essa promoção? É você assina a Inova Academia e ganha outra assinatura, né? Então a gente vai postar aqui no chat o link, né? Você ganha outra. Nada, é como assim? É simples, né? Você tem duas opções, né? Ou você tem um amigão, né? Aí você fala, ó, tô tirando de presente um acesso à nova academia. Você vai lá e presente ele, ele entra, né? Vai passar os dados aqui para treinamentos @int.com.br, ou então você vai ajudar o amigo, ó, vamos dividir, né? Não paga metade, né? Não fica pesado, né? O valor do Inova Academia já é um valor muito baixo, né? Já é o valor, a gente falou, é o valor de uma pizza praticamente por mês, é um valor muito baixo. E você vai ainda pegar essa pizza e ainda rachar em dois, né? E levar duas pizzas inteiras. Olha que legal. Você vai rachar em dois e levar duas pizzas, porque você vai ter acesso full na plataforma e seu amigo também vai ter acesso full. Aqui, né? Tudo. As aulas gravadas, material de apoio, todos os fontes, né? São fontes que a gente já valida, a gente já corrige, já faz todo fonte pronto, rodando, né? Então, quem participou do nosso treinamento já viu, né? A gente fez a customização lá no PY, na API, né? A gente já colocou o campo lá, criou o campo, já criou, manipulou já os componentes e a gente já deixou isso pronto. Então, aquela API que está lá já está funcionando. Eu já vou pegar ela, já vou salvar ela e já vou utilizar para meu projeto interno. Então, isso que é bacana, né? Então, você tem esse aproveitamento. Então, você encurta aí, às vezes, semanas, até meses, né? Pesquisando, lendo, assistindo vídeo. Locais que têm materiais sem início, meio e fim, né? Então, aqui, além da gente trazer o material pronto e dar o exemplo já funcional, a gente dá para você, né? O passo a passo, as dicas, as técnicas para você não perder tempo, né? Então, tá aqui o nosso link, a Cristiane colocou aqui no nosso chat, né? Tá aqui, você pode aí clicar agora, né? Ah, André, eu quero comprar depois, não tem problema, né? Tem um link também aí do nosso WhatsApp, né? Vocês já entraram lá no link do WhatsApp, então lá, é o Cristiane, passa o link, né? Então, a gente passa o link para vocês, fiquem à vontade, tá, pessoal? Não perca essa oportunidade, tá? A Inova Academia está vindo aí para quê? Para ajudar você a ser um profissional de valor, tá? É, Então, você vai ganhar muito tempo. André, eu não assisti os vídeos nenhum. Vamos pegar o pior cenário. Eu não tive tempo de assistir os vídeos. Se você já tem uma experiência mínima, né? Só pegando os fontes, você já encurta aí semanas, né? Que você iria perder. Você já encurta semanas. Por exemplo, a parte das UPCs. As UPCs lá, tá pronta. É só pegar e usar. É só pegar da CVS e aplicar onde você quiser, porque o modelo é aquele, tá pronto o modelo. E você vai achar isso onde? Em nenhum lugar. Você não tem um modelo pronto, prontinho, validado. Que funciona, você não tem. Ali não, está funcional, está validado, está corrigido, está compilado. É só pegar e utilizar, né? Ó, a Graziela falando aí, ó, o fonte está me ajudando demais. É isso mesmo, os fontes estão lá para isso, né? É para ajudar. É para te dar esse apoio, é para encurtar esse prazo. E é claro, né, pessoal? Dúvidas, não entendi, não consegui entender o fonte. Então, posta aqui na nossa comunidade, né? Puta, André, não entendi aquela. Você falou na live sobre isso não ficou claro. Você pode dar um overview aqui para mim? Com certeza, tá? Então, mas estava lá, alguém que participou do nosso treinamento assistiu. O cara sabe, vai ali também coloca. Tem um link de referência, tem um vídeo no YouTube que esclarece melhor isso. Então, a academia é para isso, né? É para encurtar e acelerar o crescimento de vocês, né? Fazer que vocês ganhem mais, que vocês tenham mais oportunidades. O desenvolvedor tradicional, o desenvolvedor que não se atualizar, vai estar fora do mercado em alguns anos. E não é muito tempo, não, é pouco tempo, tá? Se você vai acessar hoje qualquer vaga para Progress nos clientes DataSul, é fato. Vou perguntar a você: você conhece a PayRest? Você conhece PY? Você conhece, você sabe customizar uma API? As perguntas que eles vão fazer. Porque eu contrato gente hoje. Eu estou com vaga aberta. Eu estou com vaga aberta. Eu pergunto às pessoas: e aí, você domina isso? As pessoas falam: não, não.
Aí, me atende? Não. E aí, né? Então, a gente tem que buscar pessoas qualificadas. Os clientes estão pecando pessoas qualificadas. Pessoas estão assumindo posições dentro dos clientes para fazer essa transformação digital. Eu tenho um aluno nosso aqui que transformou team leader dentro do cliente, transformando líder, transformação digital dentro da sua empresa para fazer o quê? Para fazer toda a migração dos dados do PCs CD1406, PD4000, todas as telas HTML Progress que tem, migrar para onde? Para as telas HTML. Porque, né, já disse, vou repetir, as telas Progress vão desaparecer. Em breve, né? Não faz mais sentido criar telas Progress tradicional. Então, a TOTOS está tirando aos pouquinhos. E em breve, né? Em pouco tempo, ela vai tirar as telas Progress. E é claro, aí os clientes vão ter que migrar os específicos, legados, e aí vai ter aí um processo aí, né, de conversão que muitos clientes já começaram, né? E tem aqueles que vão deixar aí mais para frente. Mas não perca essa oportunidade, pessoal. Estamos aí, qualquer dúvida, só chamar aí a Cristiane, me chamar, a gente está à disposição. Muito bem, né? Então, tá aí nosso compartilhamento. Vou parar aqui. A gente vai começar agora, né? A nossa segunda etapa da nossa live, né? Eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente como, né, criar um banco de dados ou como acessar um banco de dados usando, né, um atalho, né, usando o Data Administrator, né? Então, isso é importante. André, mas é só ir lá no Data Administrator e fazer? Não. Tem algumas dicas, tem alguns passos que se eu não seguir, eu vou também criar problemas para o meu banco de dados. Então, eu vou explicar isso agora para vocês nos nossos minutos finais aí da live, ok? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui no meu compartilhamento. Vou dar um share aqui na tela 1. Muito bem. Então, pelo ProEnv, né, nós já entendemos como é que funciona. Agora a gente vai entender como fazer isso pelo meu banco, pelo meu banco de dados, né? Então, primeiro conceito, né? Ah, André, eu posso vir aqui no menu? A primeira pergunta que o pessoal faz. Eu posso ir aqui no menu e acessar o Data Administrator direto, ou Data Administrator, e fazer, né? E acessar e criar? Não, não posso, gente. Por quê? Quando eu clico aqui direto, o que acontece no Data Administrator? Ele inicializa o meu ambiente com as definições padrão do Progress. E aí eu vou ter problemas com formato de data, com formato de acentuação, vou ter uma série de problemas com o meu ambiente, né? Então, eu não posso fazer um procedimento sem ter um atalho previamente configurado. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, né, é criar um atalho. Então, para criar um atalho, basicamente, eu preciso de duas coisas, né? Eu preciso ter um progress, né, local, né, ou um progress compartilhado que pode estar no servidor, não tem problema. E aí eu preciso, né, arrumar o meu ambiente. Então, a primeira coisa, né, eu tenho que configurar um atalho. Como configuro um atalho? Um atalho, eu preciso basicamente, né, de duas coisas. Eu preciso de um ini e de um PF do mínimo, tá? André, mas eu preciso rodar o Alias? Não, o Alias só precisa rodar para o banco DataSul. Por que o banco DataSul precisa rodar o Alias, né? Porque o banco DataSul ele foi unificando com o tempo, né? Ele foi criando, então, assim, tem vários programas que utilizam diferentes nomes para o mesmo banco de dados. Então, por isso que eu crio o Alias. Nesse caso, né, eu posso ou não executar um alias local. Então, mas vamos dar algumas dicas aqui. Pô, eu quero começar meu banco de dados agora. O que que eu preciso, né? Primeiro, né, eu preciso ter, né, um PF, né? Então, meu PF, vou abrir um aqui, o PF aqui para quem não conhece. O PF eu posso dividir em duas coisas. Em arquivo de conexão com o banco de dados, que não é esse que a gente vai utilizar, e um arquivo, né, de client parameters, né, que são os client parameters, né, os parâmetros de clientes, né? Então, o que é o parâmetro de cliente, né? Eu tenho, né, que definir, né, esses parâmetros aqui que são básicos, tá, pessoal? Isso aqui eu tenho que ter, são obrigatórios. Isso aqui é memória, isso aqui são tudo parâmetros de performance, tá? Performance, performance. A gente não vai entrar agora hoje nessa questão, mas o que é importante aqui? Isso daqui é importantíssimo, porque é assim que ele entende como ele vai tratar meus campos de data, né? Formato brasileiro, dia, mês e ano, né? Aqui eu tenho o CPTERM, né, que é o código de página que eu vou utilizar.
que é o quê? ISO 8859-1. Por que isso? Isso garante que eu não vou ter problemas com a situação. Quando eu for fazer um dump ou um load, eu criar minha tabela, o nome do meu banco não vai ter o quê? Não vai ter problema com uma série de questões, principalmente questão de caracteres especiais. Então, eu tenho que definir, né? Eu tenho outros comandos aqui, né? Outras formas de fazer isso, mas aqui tem um exemplo, né? Diretório temporário, né? O ponto que ele aponta, se eu não importar o menos H, né, que é o número de conexões que ele permite aqui, se for um usuário mono, que não é relevante, mas normalmente tem que colocar o menos H, né? E aqui também é problema de performance, a gente não vai olhar isso agora, ok? Então, a primeira questão é essa, né? Eu posso ou não, né, ter uma conexão de banco de dados, né? Se eu tiver um banco de dados mono, né, eu posso conectar um banco de dados monos, né? Mono muito simples, né? Eu coloco menos DB, eu coloco menos DB, quando é mono, né, eu tenho que colocar o caminho completo do meu banco, né? Como você fala também o shared memory, né, o mono usuário, tem que colocar o caminho completo do meu banco. Então, como eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá, né, no diretório do meu banco, pegar o caminho completo e o nome do meu banco, né? A gente pegou no database 2 o nome do meu banco e tenho que colocar, né, o diretório completo. Então, basicamente, eu vou fazer isso aqui, né? Deixa eu voltar aqui, ó, barra, né, inova, né? Ponto .db. Ponto .db, tá? Ele não é obrigatório, mas eu posso colocar ou não. Se eu não colocar o ponto .db, ele entende também. Menos LD, né? Que é o logical name, né? O logical name. Por que que é isso, né? Eu tenho que definir, né? Qual que é meu logical name. Como, André? Mas como assim, André? Eu tenho que definir meu logical name? Tenho que definir meu logical name, tá? Então, ó, logical name, né? Lembra que num PF online, né, que eu acessar um servidor que está carregado lá no servidor de banco de dados, eu tenho que informar o menos S, né, que é a porta, vou informar o host e o menos N. No caso do banco de dados mono, não, né? Eu coloco menos LD, o nome lógico, que eu posso colocar um nome diferente, não precisa ser um banco nome lógico igual, né? Que é como ele vai, como eu vou referenciar a minha tabela lá no meu banco de dados. E aí eu posso colocar simplesmente aqui, ó, menos um, né? Quando eu coloco menos um, o sistema entende, né? Que isso daqui, né, é uma conexão mono-usuário, ou seja, só pode ter um usuário conectado. Normalmente, manutenção de indexação, de reindexação, uma série de coisas, né? Eu vou fazer com o meu banco de dados, às vezes deletar um índice, às vezes preciso deletar um índice, eu às vezes não consigo fazer isso online, né? Eu preciso derrubar o meu banco de dados e fazer isso em mono usuário, né? Então, eu salvar isso aqui, né? Vou até mudar meu nome, né, desse PF, vou dar um salvar como aqui, e vou mudar como um ponto importante, tá? Quando a gente dá um salvar como, né, a gente deixa aqui como TXT, não faça isso, tá? Porque ele pega conteúdo MIME, né, do meu tipo de dado, tem que ser all file sempre, né? Então, vou colocar aqui, TOTO 12, vou colocar aqui de inova.pf, né? Então, coloquei aqui, ó, gerei meu atalho, então essa é a primeira característica. Aí, o que que eu vou fazer, né? Eu vou ajustar o meu atalho, né? Então, o meu atalho, tecnicamente, o que eu posso fazer para começar meu atalho? Eu posso pegar aqui o meu atalho inicial do meu ProIn 32, do meu ProIn, né? Ou do meu desktop também, serve, né? Ou do Grip Studio Editor. Eu vou pegar ele, eu posso vir aqui, acho o file location dele, eu vou copiar ele, por quê? Porque ele já está com o meu caminho pronto, já tem o caminho do Progress, do XC, do Progress, está tudo pronto, né? Eu vou copiar ele e vou lá na minha pasta e scripts M e vou colocar aqui, eu criei uma pasta de scripts que vai ficar fácil, vou colocar ele aqui dentro, né? Então, primeiro ponto é esse. Uma outra questão importante, né? Eu tenho que ter um ini, né? Tem que ter um ini. Então, o ini é importante porque ele tem o caminho do Progress, ele tem uma série de configurações que são necessárias para uma execução correta do meu ambiente. Então, se eu não informo o ini, qual que é o ini que o Progress roda, né? O Progress tem um ini default dentro do diretório dele, né? E ele executa esse ini. Então, vou pegar esse ini aqui, vou editar ele, sempre gosto de editar no Notepad++, né? Vou editar aqui no Notepad++. E aí, o que eu vou fazer, né? Veja que esse NIS já é de um outro ambiente, eu copiei ele, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou dar um replace, né? No diretório do Progress. Então, eu vou dar um Ctrl R aqui, né? Ctrl R não é localizar, deixa eu ver aqui.
substituir, Ctrl H, que eu não tiver mais. Então, eu vou pegar e vou substituir para o meu diretório do Progress, né? Substituir todos. Então, ó, substituir, bonitinho, né? Então, todo lugar que tinha um Progress antigo já tem. Então, coisa importante aqui, ó. DLC, isso aqui é a variável padrão global que o Progress usa para se localizar e encontrar todas as bibliotecas do meu Progress, toda a parte PROM, SGS, tudo, toda a parte inicial. Então, isso aqui é importantíssimo, né? E eu não posso esquecer também, né, que todo INI, né, para mim é uma boa concepção, eu tenho que ter as libres, né, instanciadas, né? Então, isso aqui é importante. Ó, eu tenho aqui no final, né, as libres, né, todas as libres do Progress. Então, isso aqui é padrão, né? Qualquer INI que você pegar aí do DataSul hoje, né, você vai ver essas libres, né? Então, tem que ter todas as libres do Progress. André, é opcional? Não. Por que não é opcional? Porque se não tiver as libras no meu INI, algumas features podem não ser habilitadas. E aqui que estão toda a parte do DataAdmin, do DataDictionary, todas as bibliotecas, arquivos complementares, ele encontra aqui nessas libras, tá? Então, inclusive, né, a parte do OpenEdge NetLib para a parte de desenvolvimento.net, de orientação a objeto, né, tudo estão nas libras. Então, e aqui, né, o diretório padrão do Progress, o diretório GUI, o INI, enfim, diretórios padrões, não precisa evitar muito. E aqui, né, o meu PROPEF, né, qual que é o meu diretório inicial. Então, aí vai depender muito, né, da sua necessidade, né. Então, eu tenho aqui o diretório, vou tirar aqui algumas coisas que eu não preciso, né. Então, é meu PROPEF. Então, vou salvar, né. O PROPEF, André, é só um banco de coisas. Se o teu PROPEF do DataSul, isso é importante, tá? Se eu vou fazer dump load, eu preciso ter o ProPerf do DataSul. Mas por que, André? Eu vou fazer dump load, eu não vou usar o DataSul. Porque dentro do banco DataSul tem uma série de includes dentro da definição de dicionários, de VOS, de triggers, de tipo de dados. Tem uma série de triggers na definição do banco, de includes, desculpa. Tem uma série de includes. Então, o que vai acontecer? Essas includes estão no diretório do Foundation ou algumas MS2 e assim por diante. Então, se ele não encontrar essas includes no momento do dump e do load, você vai ter problema. Então, isso é outra dica de valor, tá? Para mim, então eu vou trabalhar com dump load do Banco DataSul, se for um dump load manual, não um dump load binário, né? Eu preciso ter o ProPerf do DataSul no meu INI. Eu não posso trabalhar com ProPerf sem os diretórios do DataSul. Então, os diretórios padrão é Foundation, MS2, MS5. O DDK não é necessário, mas eu posso colocar lá no final, não tem problema, tá? Então, eu preciso colocar isso. Então, já revisei o meu INI, nessa parte de baixo que é padrão, não vou mexer. E agora eu vou fazer o quê? Vou salvar, tá? Então, ó, coloquei o POM SGS, é legal, às vezes eu tenho um erro, né? Ele não encontra. O que que é o POM SGS? É o arquivo de mensagem do Progress, tá? Às vezes isso aqui eu preciso ter, porque às vezes, POM SGS não encontrado, ele não abre, né? Então, vou informar aqui, não tem como se perder, ok? Então, vou salvar. Então, já defini o meu PF, já defini o meu INI. Então, a gente vai criar agora o nosso atalho, tá? O nosso atalho, que é muito simples. Eu já tenho o meu atalho aqui, né? Eu vou pegar, né? Se eu vou abrir um atalho que eu tenho aqui, vem pegar o INNAME aqui, pegar a síntese do INNAME, né? Que eu tenho que definir que meu base key, né? Aqui é o INNAME, né? Vou pegar isso daqui, isso, só pegar isso aqui, só para facilitar. Então, isso aqui é padrão. Por que eu com esse base key INNAME? Isso aqui é importante, pessoal. Por quê? Eu estou falando que o Progress, ele lê uma série de chaves, né? Quando ele serializa. Se eu não informar que o base key é o INNAME, ele vai carregar as informações padrões onde? Do registro do Windows. E se ele carregar do registro, o que pode acontecer? Pode ter informação que pode estar truncada, ele pode pegar informação de outra instalação do Progress, que eu tenho mais de instalação do Progress, e pode dar alguns problemas. Então, é default, né? Eu sempre defini que a base para chaves que ele leia, né, do DLC, chaves de definição do editor, né, tudo isso ele leia do ININAME, do meu base key, né? Qual que é a base key? O INI, né? E agora o ININAME, vou colocar o nome do meu INI, né? Então, aqui, ó, eu vou colocar aqui a inicialização, que é no E, scripts M. Eu posso colocar o diretório ou só uma parte se eu tiver no iniciar em igual, tá? Se eu iniciar em, se for igual, eu preciso colocar o caminho completo. Se não tiver, eu preciso colocar o caminho completo. Então, ó, base key, né? O init vou colocar o meu arquivo E barra scripts M. Então, progress, né? Tá aqui, ó, progress.ini. Aí eu tenho que formar também meu arquivo PF, né? Meu menos PF,
o meu arquivo que eu acabei de criar, ele chama inova.pf. Inova.pf. Eu posso informar um programa de início, com menos P, que poderia ser um alias, né? Poderia ter um alias, e poderia ser o arquivo, o próprio desk.br, underline desk.br, poderia ser um arquivo de sessão. Mas nesse caso aqui, eu vou deixar dessa forma para a gente abrir. Estou com Progressful, né? Se eu estou com Progressful, eu não preciso ter um procedimento de início. Se o Progress for um pouco carry, um Progress limitado, eu sou obrigatório colocar o menos P aqui e um arquivo R. Pode ser o underline desk, pode ser o próprio data dictionary, enfim, eu posso colocar aqui outros arquivos.r. Vamos lá, vou dar um apply, né? E vou dar OK. Então, muito bem, né? Vamos testar nosso atalho agora, vamos ver se vai abrir, né? O meu, ó, ele não encontrou o Inova PF, porque eu não informei o caminho, né? Então, se eu tivesse iniciar em aqui no mesmo diretório, ele encontrava. Como o meu iniciar em não está, ele não encontrou. Então, eu sou obrigado, se o diretório do iniciar está diferente, sou obrigado a informar o caminho. Então, vou vir aqui, coloquei o caminho e coloquei, né? Inova.pf. Ah, André, mas por que script Zen, né? Script de manutenção, né? É uma sigla que eu criei aqui, mas você pode dar no diretório o nome que vocês quiserem, né? Script Zen para mim é script de manutenção, né? Então, gosto, tem muita manutenção de banco de dados, gosto de ter um script já separado para isso, né? Ok, vou dar aplicar, vou dar OK. E agora vamos ver se funcionou o nosso atalho. Bom, vamos lá. Então, ó, meu atalho já entrou corretamente. Qual que é o X da questão aqui, né? Eu tenho aqui o editor, né? O editor full, né? Editor full. E aqui eu tenho o quê, né? Eu tenho as ferramentas de gestão, né? Eu tenho aqui o Data Administrator, que é para dump, load, para me gerar includes e uma série de outras ferramentas, né? Que eu tenho aí, que já aprendi no nosso treinamento aí. Eu tenho o Data Dictionary, né? Então, o que que é legal, né? O Data Dictionary também, né? Eu posso criar um banco de dados a partir daqui, né? Eu posso criar um banco de dados a partir daqui. Então, eu posso vir aqui, ó, create a new database. Então, o que que eu vou fazer aqui, né? Eu vou criar um banco de dados aqui agora, que é um banco de dados, né? Esportes. André, aqui eu tenho que ter o ST criado. Aí, pessoal, é os detalhes. Se eu quero criar um banco de dados com uma estrutura diferente, né? Eu tenho que criar o ST no meu diretório, eu tenho que colocar o ST lá. Aí, só que eu vou criar um banco diferente, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que criar um empty database, ó, as empty database. Então, para criar um empty database, eu tenho que fazer o Procop, né? Então, eu não posso criar por aqui. Então, se eu criar um banco, por exemplo, igual ao meu banco, eu tenho que fazer. Eu vou vir aqui, né? Vou fazer nosso exemplo aqui, ó, em Nova Academia, Database. Vou deletar o banco, exceto o ST, vou inverter a seleção. Vamos fazer de novo. Eu quero criar um banco a partir, né, do meu DataDig, não via linha de comando. Olha como eu faço. Deixei o ST aqui prontinho. Vou só conferir ele se o diretório está correto. Ó, está corretinho, ó, Database. Agora, o que eu vou fazer, né? Eu vou vir aqui, né? Criar meu banco. Eu falo que eu quero criar o banco, né? Eu vou dar um files aqui. Vou no meu diretório, onde que eu criei meu ST, que no caso aqui é em Nova Academia Database. Então, vou criar o mesmo nome do ST, que é Inova, né? Isso é importante, ó, Inova. Eu não posso deixar aqui o ST aqui, senão ele cria errado, né? Aí, o que eu vou fazer? Não é uma database vazia, porque se for um empty database, ele vai criar vazio, sem os dados da sistema, ou seja, esse banco não consegue conectar esse banco. Para mim conseguir conectar esse banco, eu tenho que fazer aqui uma cópia, né? Aí eu vou clicar em Files, eu vou aqui no diretório de instalação do Progress, tá? Lembro que eu mostrei para vocês lá no começo da nossa live, que o Progress disponibiliza para vocês os bancos de dados padrão de serialização, né? Então, eu vou aqui nesse diretório de instalação, vou encontrar ele aqui, ó. No caso aqui eu tenho o Progress, né? Opa, foi mal. Progress. Dentro de Progress eu tenho o DLC. E aqui eu tenho meus arquivos DB. Aí, como é que muda aqui, né? Via lá com o PostScript create, né? Eu poderia informar o comando main block size, né? O block size eu defino o tamanho do meu banco. Se eu não informar, ele cria padrão com 4. Mas se eu quiser criar com 4, com 8 ou com 1000, né? Eu teria que informar o menos block size. O que que muda aqui? Eu aqui já tenho o default para 1096, para 4 e para 8. Então, eu vou criar com 8. O que eu faço? Eu pego o empty 8, né? Vou pegar o empty 8 e vou dar um open.
Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar um banco de dados igualzinho à estrutura do meu ST, porém, ele vai copiar toda a estrutura de systables, de tabela de inicialização do banco, né? Desse arquivo MT8. Então, vou dar OK aqui, né? Ele vai fazer o procedimento e aí ele já criou aqui o meu banco, ó, bonitinho, já criou. Pode ver que ele usou a mesma estrutura do meu ST, ó. Então, veja que é um pouco mais simples eu fazer isso pelo Data Dictionary, né? Mais fácil, né? Do que eu fazer linha de comando. Aí é muito de costume, tá? Eu gosto de trabalhar muito com a linha de comando, né? Você tem mais opção, você repara, você faz o struct repair. Então, às vezes, por exemplo, aqui eu não tenho opção de reparar o meu banco, eu não tenho opção de fazer repair no meu set block size, no meu BI. Então, eu tenho algumas limitações, mas também é uma opção, tá? Para quem está começando o banco e não tem muita experiência com a linha de comando, aqui funciona também, ok? Então, criei, né, o meu banco, posso dar um logical name aqui para ele, vou criar aqui de IN, de nova, né, de IN, e vou dar OK. Ó, o IN é palavra reservada, né? Então, ele não está deixando no logical name eu usar o nome IN. Ele está falando que é uma palavra reservada que eu não posso conectar. Foi o mesmo erro que deu lá, né? Porque as palavras reservadas eu não posso usar para nome de banco, para nome de variáveis, para nome de banco log e tudo mais. Agora, eu coloquei nova aqui igual, né? Agora ele vai conectar. Então, isso é importante, né? Então, por isso a gente tem que ler a mensagem, né? Então, ele falou, ó, você está usando um nome reservado, é um comando, né, de input. Por mais que o in é só uma abreviatura do comando input, né? Ou in, né? Ele entendeu que é um nome abreviado, eu não deixou eu utilizar isso. Então, ó, pode ver que ele criou meu banco, conectou meu banco e funcionou bonitinho, né? Então, só para a gente quebrar esse processo, eu vou vir aqui agora na minha pasta scripts, vou corrigir essa questão que a gente acabou de ver aqui do nome, né? Que tem que ser um nome, não pode ser uma palavra reservada, isso é importante. Então, vou vir aqui, onde está escrito aqui, ó, vou colocar aqui como inova. Agora, vou tirar o comentário para a gente já conseguir conectar nosso banco, né? Automaticamente, sem precisar ter que fazer essa conexão manual, né? Então, fechei. Aqui está falando do INI e vamos clicar no nosso atalho. Vamos ver se ele vai conectar. Óbvio, já entrou automaticamente. E aqui Tools, né? Pro Data Dictionary está aqui, né? Meu banco de dados. Porém, esse banco de dados é um banco de dados vazio, não tem nenhuma tabela, né? Eu quero criar um banco de dados para me treinar meu help, para me rodar samples da programs. Aí é muito fácil, né? Você vem aqui em Database, Create, você põe aqui, ó. Se você estiver no Progress 12, tá? É o 2020, Progress 11 é o 2000, tá? Progress 9 é o Sports. Progress 10 é o 9. Então, aqui, ó, copy 2020 Database. Aí você vai dar um nome para ele, o diretório, é importante, né? Eu preciso dizer onde que ele vai salvar esse banco de dados. Vou salvar aqui dentro da minha pasta Inova Academia, Database, vou chamar também de Sports, né? Vou dar um Open, e aí desocupei no Sport 2020 e vou dar OK. Então, eu vou dar aqui chamado de SP, do nome lógico um pouquinho diferente. Vou dar OK. Olha que legal, né? O que que ele fez para mim aqui? Ele criou um banco, né? Com todas as minhas tabelas já prontas. Benefits, Bill, to, Bin, Customer, Department, Employee, Family, enfim. Todas as tabelas padrão. O que é legal de tudo isso, né, pessoal? Porque é o seguinte, né? Quando a gente está executando aqui uma função no Progress, normalmente eu dou um help, né? Eu dou um find, né? Puta, find first. Eu tenho dúvida do comando, o que eu faço, né? Eu dou aqui um botão direito, né? Dou um KO de help. E isso ele vai me direcionar o quê? Pro help, né? E esse help, né? O que que ele tem? Normalmente em todo help ele tem um exemplo, né? Um sample, né? De como utilizar aquele comando, né? Então, todos os exemplos que eu tenho aqui, eu consigo rodar de forma nativa com esse banco Sports. Então, eu consigo testar o exemplo para me entender a síntese do meu comando. Ah, é uma função index, é uma função lookup, é uma função de datetime, de conversão de data, é uma função independente do que seja, né? A sua função, ele vai, né? Colocar. Então, quando o find first não existe, é o find, né? Então, ó, find, então eu tenho o find statement, né?
coloquei aqui, né? Dei 2 cliques. O que que eu tenho aqui normalmente, né? Eu tenho aqui na meu help um exemplo, né? Então, ó, veja que dá o quê, ó? Ele dá um find na onde? Na tabela custom, né? Todo o exemplo. Então, eu vou pegar, né? Vou pegar o meu exemplo, que eu tenho aqui, meu primeiro exemplo, e vou jogar aqui no meu editor, ó, que legal, ó. Ó, vou jogar no editor e eu consigo, né, testar o meu sample, né? Isso é legal. Então, isso dá o que para mim? Um atalho para mim entender o comando, às vezes tem uma função nova, tem uma função randomic, tem uma função index, tem vários comandos do Progress, né? Tem a função de handle, enfim, o get next, enfim, eu consigo simplesmente rodar, né? Sem fazer nenhuma alteração. Olha que legal, ó, né? Então, ele pede para mim aqui um item, né? Eu vou pegar o item number 4, 3, por exemplo, ó. E ele faz aqui, né, o meu comando, né? Então, ele está buscando aqui, né, todas as ordens, né, do meu comando. Então, muito legal. Isso é bacana, ajuda muito, né? É uma dica legal. E você consegue executar aí os samples e ajuda você a entender os comandos, entender a estrutura de desenvolvimento. Bom, vamos lá. Estamos aqui já no final da nossa live, né? Já estamos finalmente. Eu queria deixar para vocês aí, né, um convite super especial. Primeiro, né, eu queria que vocês dessem um feedback aí da live, colocassem aqui no chat o que vocês acharam, se tiver algum ponto de melhoria também, pode colocar, fica à vontade, tá? E queria também deixar um convite especial aí, né, para todas as quartas, agora é cravado, tá? Toda quarta às 19h30 é a nossa live, né? Cada gente fala de um tema novo, de coisas novas, né? Na próxima live, tá? A gente mudou. A gente ia falar do quê? A gente ia falar de é, a parte de criação de tabelas, de fields, de validation, de boas práticas de index, né? De, de relacionamento de tabelas, como é que funciona isso do Progress, como é que é as boas práticas para criar um index, uma sequence. A gente vai tratar disso. Em função de pedidos dos alunos da Nova Academia, tá? A gente vai tratar a parte como criar, né? De como publicar, né? Uma API REST, né? No PESOE, né? Então, foi pedido do membro da Nova Academia, então achei legal, né? Que da Nova Academia pede para a gente, puta, né? Por que você não fala disso? Você não fala daquilo, né? Então, foram pedidos, né? Pedimos de colocar o material, mas como o assunto é bacana tal, a gente resolveu colocar como assunto da próxima live. Então, na próxima live, a gente vai poder pegar uma API REST nativa, né? Progress, não é uma API REST DataSul, lembrando, né? Não é uma API REST DataSul, é uma API REST nativa Progress. A gente vai aprender a publicar ele no Progress, ok? Vamos aprender a publicar ele no Progress. A gente vai dar um passo a passo, né, de como fazer isso, né? Desde a criação lá da publicação do pacote, como entrar lá no PESOE, como configurar, como publicar, como configurar um ambiente, um passo a passo bonitinho, porque, né? O nosso treinamento aqui da Nova Academia foca o quê, né? Foca a questão das APIs por DataSul, né? Que é diferente, né, das APIs nativas, né? Mas as APIs nativas também, tá? Também podem ser utilizadas, né? Podem ser utilizadas, né? E aí a gente vai pegar uma API nativa Progress, né? E você vai entender como pegar essa API e colocar ela, publicar ela, né, de forma nativa, rodando o Progress natural, sem precisar ter um servidor de aplicação à parte e sem depender do DataSul, né, que é legal, né? Às vezes outros clientes, né, não usam o DataSul, né? Não tem o DataSul como ponto de partida, né? Então, outra coisa, tem uma aplicação aqui que é de um app, de um portal, eu não queria deixar isso conectado com o DataSul, eu queria fazer isso à parte, né? Eu queria fazer isso fora do DataSul. Então, é isso que a gente vai ensinar na próxima live aí. E espero que vocês chamem mais amigos, convide mais pessoas, né? O Bruno falou aqui, né? Em pleno dia dos namorados, né? Vocês aqui. Então, é um prazer imenso, pessoal, saber que, né? Vocês apreciam, que vocês estão aqui e tragam mais pessoas, convidem os colegas de vocês, falem das nossas lives, né? E tragam pessoas, porque é um valor, né? Inestimável que a gente tem que trazer para vocês. E trazer aí dicas e processos bem simples e estruturados para que vocês, né, não batam cabeça, que vocês consigam ter atalhos, consigam ter produtividade e consigam ter gestão. A gestão mais efetiva aí do ambiente de vocês, tá bom?
Agradeço, estou à disposição, tá? Acesse o nosso link, entre no WhatsApp. Quem tiver dúvidas sobre a nova academia, como é que funciona o app. Ah, André, eu não estou conseguindo usar o app. Chama a gente aí, que dá ajuda lá como baixar o app, como é que utiliza o app. Ah, André, estou com dúvida lá no fórum. Manda para a gente, tá? E outras dúvidas também, tá, pessoal? Dúvidas de treinamento, dúvidas gerais, pode colocar lá no fórum. Ah, André, eu queria que você falasse na live sobre transformação digital do Progress, evolução do Progress. Eu vou falar sobre isso. Ah, André, eu queria que você falasse do DataSul sobre portal de vendas. Legal. Então, você começa a pedir, né? A gente vai pegando as ideias também, a gente vai trazendo. Nesse caso, né, a gente antecipou essa live até porque estava tendo muitas pessoas pedindo isso, né? Então, teve alunos, tinha pessoas que estavam em outros grupos nossos falando sobre isso, a gente viu e antecipou essa live, porque já estava programado a gente ter uma live sobre isso, mas era nos próximos meses. Então, quero deixar aí para vocês aí o convite, não deixe de chamar um amigão, tá? Vê aí quem é aquele amigão, aquela pessoa que você gosta, aquele colega de trabalho, e vem para a Nova Academia, vem para cá, vem com a gente, ajuda a gente a crescer, tá bom? E quanto mais gente, quanto mais pessoas, mais conteúdo de valor a gente vai trazer. Pode acreditar nisso, tá? Em breve teremos as nossas masterclass, né? Que são as masterclass? São treinamentos completos, né? Que a gente vai ter uma masterclass, por exemplo, de desenvolvimento progress, para aquela pessoa que não conhece nada, que está começando, que vai lá desde o básico e passando pelo passo a passo, a parte do PC, a parte de triggers, o PC de tela, o PC de API, o processo, né, até chegar no última etapa. A gente vai ter também lives em breve aqui, ou masterclass também de negócio, né? Vai falar um pouquinho de compras, falar de cockpit contábil, cockpit de custo, pode ser o portal de vendas, tem portal de compras, tem novas telas HTML, no DataSul, que são coisas novas, né? Tem gestão de estoque, gestão de inventário, tem telas HTML boa, então a gente vai começar a apresentar também essas telas, e vai falar um pouquinho dessas telas, vai apresentar o conteúdo dessas telas e trazer esse conteúdo para vocês de grande valor, tá bom? Muito bem, pessoal. Gratidão pela presença de vocês e até a próxima live. Até quarta-feira, às 19h30. Espero vocês. Uma excelente noite e obrigado.